Bom, moçada, tudo tranquilo, tudo favorável? Então é o seguinte, a gente vai agora concluir nosso material relacionado aos tópicos de gestão educacional escolar. Então a gente vai agora iniciar o nosso último bloco desse material que compõe as temáticas aí do edital relacionadas à gestão educacional. E iniciando falando um pouquinho aqui da qualidade total, do princípio da qualidade total, na tela. Vamos lá. A tese da qualidade total, então vamos destacar aqui o termo qualidade total da educação na escola, propõe como fórmula a ser aplicada a da gestão empresarial, na qual a busca por resultados, a eficiência, a eficácia, todos os termos que nós estamos grifando aqui são termos que aparecem em provas, tá? Então, busca por resultados, a eficiência e a eficácia dos modelos deixam patente a competitividade enquanto método e a busca pelo sucesso individual como regra. Então, pessoal, é importante que a gente faça essa distinção entre o conceito de qualidade social e o conceito de qualidade total. A qualidade social, moçada, ela está relacionada à formação de cidadãos críticos, cidadãos que contribuam efetivamente para a transformação da realidade social, como nós já dissemos aí um pouquinho anteriormente. Já a qualidade total, ela tem preceitos neoliberais, preceitos mercadológicos. Então aqui nós estamos falando do quê? De uma educação técnica voltada para a formação de mão de obra, um modelo educacional que valoriza, por exemplo, as avaliações em larga escala, a aplicação de instrumentos avaliativos como o Enem, como o ENAD, a Prova Brasil, o SAEB, enfim. E isso favorece o ranqueamento institucional. Então você favorece algumas instituições em virtude das pontuações, dos desempenhos que essas instituições vêm atingindo ao longo dos anos acerca desses instrumentos avaliativos e estabelecendo punições para aquelas instituições as quais não conseguem, digamos assim, manter um nível de qualidade e manter os indicadores considerados indicadores de qualidade, os quais são definidos pelo Sistema Federal de Ensino, no caso, o Governo Federal, o Ministério da Educação, em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que tem essa responsabilidade pela coordenação da Política Nacional de Avaliação no país. Então, vamos aqui na tela, a tese da qualidade total. Então, é importante que a gente faça a correlação da qualidade total com o uso de princípios neoliberais. Então, é uma educação voltada para o mercado. Então, muito cuidado quando aparecer esse conceito de qualidade total em prova, tá? Então, a qualidade total, ela se aplica não a um modelo de gestão democrática, emancipatória, mas sim a um modelo de gestão empresarial. Ou seja, tornar a escola como uma empresa que vise eficiência, eficácia, que estimule a competitividade e o sucesso individual. E dentre as premissas da tese da qualidade total, tem-se a ideia de que a educação, nas atuais condições, não responde às demandas e às exigências do mercado. Daí a necessidade, de acordo com os teóricos ou pensadores que defendem a premissa da qualidade total na educação brasileira, no sentido de que a escola contemporânea se modifique, se transforme e que ela, enquanto escola, venha a atender às exigências do mercado atual. Então, uma escola que esteja devidamente adequada à contemporaneidade e a essa ótica de globalização que nós estamos vivendo na sociedade global atualmente. Vamos lá na tela, dando sequência, acerca do tópico Escola, Função Social, Gestão e Política Educacional.
No contexto da pedagogia liberal tradicional, aqui agora a gente vai fazer uma correlação das teorias de gestão com as tendências pedagógicas, tá certo? Então vamos destacar aqui pedagogia liberal tradicional. No contexto da pedagogia liberal tradicional, a escola prepara intelectualmente e moralmente. Então, aqui a gente já pode dar 2 destaques aqui para a questão da pedagogia liberal tradicional. Ela tem 2 características fundamentais. Uma é o fato dela ser dela visar uma educação conteudista, intelectualizada. E a outra, então vamos destacar aqui, intelectualmente, então uma educação de base conteudista, e ao mesmo tempo é uma educação de base moral. Então, ou seja, a escola prepara intelectualmente e moralmente os alunos para viverem em sociedade. Durkheim fala, inclusive, de viverem harmonicamente, né? Como nós sabemos, Émile Durkheim é uma das grandes influências aí da chamada pedagogia liberal tradicional, né? Viverem harmonicamente. Então, vamos citá-lo aqui, Durkheim. Para viverem harmonicamente em sociedade. O compromisso da escola é com a cultura. Os problemas sociais, eles pertencem à sociedade. Então, a escola não deve se ater aos problemas sociais. Esses problemas sociais, eles pertencem à sociedade. Ok? Então, é uma escola que visa não uma transformação das estruturas sociais vigentes, mas sim manter as estruturas que se encontram formadas, constituídas, organizadas, enfim, as estruturas sociais vigentes, elas devem ser mantidas. Então, a escola, ela exerce um papel importante junto à sociedade no sentido de que ela está a serviço direto da sociedade. Então, a partir do momento que a escola está a serviço direto da sociedade, ela também deve se adequar aos ditames, aos interesses, enfim, às estruturas que essa sociedade minimamente define enquanto estruturas que devem ser mantidas no sentido do ordenamento social, político, econômico, cultural, enfim. Então, a escola sempre a serviço da sociedade e não preocupada em transformá-la, mas sim manter os valores, manter a estrutura vigente. Aqui na tela, no contexto da tendência liberal renovada progressista, então vamos destacar aqui, liberal renovada progressista. Como nós sabemos, essa tendência liberal renovada progressista, ela também é chamada de escola nova. Conforme nós já dissemos também, a escola nova foi um ideário que rompeu com a pedagogia de ordem tradicional. E a escola nova ela teve um marco no Brasil em 1932 com o Manifesto dos Pioneiros. Então, o Manifesto dos Pioneiros de 1932. Dentre alguns representantes da escola nova, nós tivemos Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Pascoal Leme, Cecília Meirelles, enfim. Então, dentre as características, os elementos defendidos pelos escola-novistas, nós podemos frisar uma educação enquanto direito de todos os cidadãos, então, ou seja, a defesa de uma educação democrática, defesa de um acesso democrático ao conhecimento, defesa do princípio da laicidade, ou seja, de uma educação laica, onde cabe à escola o desenvolvimento do ensino formal e compete à igreja o desenvolvimento, portanto, de uma educação de base religiosa. Então, há uma diferença, uma separação entre o que é ensino religioso ou educação religiosa e o que é educação de cunho formal, no que se refere aos papéis aí, dissociando os papéis da escola e os papéis da igreja, né? Então, quando se fala de um Estado laico de direito, isso tem relação direta também com o Manifesto dos Pioneiros e com o ideário da escola nova de maneira ampla, né?
no sentido de liberdade de culto, liberdade de credo, a liberdade religiosa e a não definição de uma religião oficial no Brasil. Então, voltando aqui para a tela, no contexto da tendência liberal renovada progressista, a educação é concebida como um processo ativo, onde a escola cumpre retratar a vida, então, ou seja, uma educação voltada para a vida. Um dos grandes expoentes dessa frase aí, uma educação, uma escola voltada para a vida, foi John Dewey, né? Um dos grandes representantes aí, se não foi o maior representante da escola nova. E o processo ativo implica também na premissa do aprender fazendo. Então, esses elementos, quando aparecerem em prova, o aprender fazendo, a educação vista como um processo ativo, né? Enfim, isso tem relação direta com a chamada tendência liberal renovada progressista. Então, ou seja, uma gestão que prioriza a educação de maneira geral como um processo ativo. Então, toda vez que fizerem essa correlação em prova entre teorias de gestão e tendências pedagógicas, a gente tem que observar essas características que estão correlacionadas a cada uma das tendências pedagógicas em específico. Beleza, moçada? Vamos lá, continuando aqui. No contexto da tendência liberal tecnicista. Então, nós sabemos que o tecnicismo foi um modelo pedagógico ou uma tendência pedagógica que foi bastante difundida no Brasil nas décadas de 60, 70 e 80, né? Relacionadas inclusive ao governo militar, a acordos bilaterais, como foi o acordo MEC-USAID entre Brasil e Estados Unidos, né? Então vamos colocar aqui Brasil e USA. Então, no contexto da tendência liberal tecnicista, uma educação voltada para formação de mão de obra, uma educação técnica. Então, ou seja, concebe-se uma escola modeladora de comportamento. Ou seja, aqui nós temos uma relação importante entre tecnicismo e behaviorismo. Ou seja, qual a teoria ou corrente da psicologia da aprendizagem que defende o estudo do comportamento humano e a influência do comportamento humano na aprendizagem do sujeito? Então, ou seja, behaviorismo, também chamado de comportamentalismo, tá certo? Então, ou seja, essa relação ela é importantíssima em prova, a relação entre a tendência pedagógica tecnicista e a corrente behaviorista ou comportamentalista do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento da aprendizagem, e que teve como um dos grandes expoentes Skinner, Watson, Pavlov. Vou corrigir aqui, né, Leandro? Beleza, moçada? Então, olha só. No contexto da tendência liberal tecnicista, concebe-se uma escola modeladora de comportamento, formação voltada para o mercado de trabalho, formação de mão de obra técnica, transmitindo com eficiência, olha aí, preceitos de qualidade total. Informações precisas, rápidas e objetivas. Então, ó, trazendo de novo agora, moçada, o conceito de qualidade total e fazendo a devida correspondência com a tendência pedagógica liberal tecnicista, tá? Então, ou seja, lembrem-se sempre disso. Tecnicismo, qualidade total, educação técnica, voltada para a formação de mão de obra, educação voltada para os interesses, os ditames do mercado, ok? Voltando para a tela. No contexto da tendência libertária progressista. Aqui, quando se fala de tendência libertária progressista ou progressista libertária, nós temos como grande referência Celestin Freinet. Ok? Então, ou seja, aqui nós estamos falando do princípio da autogestão, que nós já falamos anteriormente aqui na videoaula, né? Então, o princípio da autogestão,
onde, nesse modelo de gestão, não há a figura do patrão, não existe a figura do chefe, até rimou, tá vendo? No modelo de autogestão não há a figura do patrão. Então, no contexto da tendência libertária progressista, a escola contribui para uma transformação, ou seja, uma mudança na personalidade dos alunos, tanto num sentido libertário como num sentido autogestionário, tá certo? Então, sempre que aparecer essa palavra, esse termo assim, pessoal, concepção autogestionária, princípio da autogestão. Então, ou seja, é a chamada concepção autogestionária de gestão, a qual se integra ou se relaciona diretamente à chamada tendência progressista ou tendência crítica libertária. Bacana? Dando sequência na tela. Aí nós temos o contexto da tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Essa tendência crítico-social dos conteúdos, ela também é chamada de pedagogia histórico-social ou pedagogia histórico-crítica, tá certo? Então, nessa tendência progressista crítico-social dos conteúdos, a escola é chamada a cumprir um papel de transmissão dos conhecimentos universais, só que não é só a questão da transmissão, porque isso ficaria restrito, por exemplo, a uma pedagogia tradicional, mas cumpre esse papel de transmitir os conhecimentos universais, visando o quê? A transformação da sociedade. Essa é a grande diferença da crítica social para a tradicional. Então, ou seja, enquanto a tradicional ela não tem esse intuito ou esse objetivo de desenvolver uma educação transformadora, uma educação que modifique a realidade da sociedade, já a crítica social ela tem esse objetivo de transmitir os conteúdos historicamente sistematizados ao longo da história humana, mas com o intuito de quê? De transformar a sociedade, de modificar a realidade social. Então, na tela, visando a transformação social. Participação ativa e organizada, aí outro termo-chave na prova. Democratização da sociedade. Então, apareceu essa palavra democratização, nós podemos correlacionar direto com a chamada pedagogia crítico-social dos conteúdos, também, portanto, denominada de pedagogia histórico-social ou histórico-crítica. Tá? Algumas das principais referências, José Carlos Libânio, Dermeval Saviani, e os chamados teóricos crítico-reprodutivistas. Então, a gente pode fazer aqui uma associação da pedagogia crítico-social dos conteúdos com as chamadas teorias crítico-reprodutivistas. Dentre eles, os principais são Bourdieu, Pierre Bourdieu, Passeron, Althusser, dentre outros. Então, ou seja, a base sociológica das teorias crítico-reprodutivistas está apoiada justamente aonde? No marxismo. Então, ou seja, uma educação que enfatiza a mudança, a transformação social, a dialética e a democratização da sociedade. Então, se porventura a banca fizer alguma relação entre se a banca fizer alguma correlação entre as teorias crítico-reprodutivistas e a chamada pedagogia histórico-crítica ou pedagogia crítico-social dos conteúdos, o item estará devidamente correto, porque a pedagogia histórico-crítica ela também se embasa epistemologicamente nas chamadas teorias crítico-reprodutivistas, tendo como principais figuras, portanto, Bourdieu, Passeron, Althusser, Stabler, Baudelot, dentre outros teóricos. Tá certo? Vamos lá na tela.
Vamos fazer um exercício aí agora, moçada. É o seguinte, uma questão do CESP, o enunciado diz assim: julgue os seguintes itens relativos à concepção, aos princípios e aos eixos norteadores do PPP. Então, tema principal, PPP. Vamos lá na primeira questão. A participação dos especialistas no processo de elaboração do PPP é aceitável? Bom, quem são os especialistas aqui? Aqueles profissionais que atuam na escola e que exercem alguma função especial ou específica, que não seja, por exemplo, uma função docente, como é o caso do orientador educacional, do supervisor educacional, do coordenador pedagógico. Então, vamos destacar aqui na tela. Vamos botar aqui 2 exemplos: o orientador educacional, o supervisor pedagógico, enfim. Então, a participação destes profissionais é aceitável desde que estes estejam em posição funcional igual à da equipe gestora da escola, em uma concepção transformadora. Então, ou seja, a concepção transformadora, ela reflete uma concepção de ordem democrática. Então, ou seja, todos estão em um mesmo patamar decisório. Então, a ideia é justamente essa, que todos estejam num patamar, no mesmo patamar decisório, o que o item está considerando como e mesma posição funcional da equipe gestora. Então, nesse caso, o item está corretinho. Segundo, a teoria e a prática são consideradas dimensões distintas, porém articuladas em uma concepção da praxis. Vamos destacar aqui a palavrinha praxis, quando se trabalha na perspectiva emancipatória. Bom, toda vez que aparecer a palavrinha emancipatória, de ordem democrática. Ok? E o que é a praxis, moçada? A praxis é a união indissolúvel entre teoria e prática. Tá certo? Então, se a praxis é a união indissolúvel entre a teoria e a prática, e o item está dizendo que a teoria e a prática são consideradas dimensões distintas, elas são distintas, porém o quê? Articuladas, porém integradas. Então, se elas estão articuladas dentro dessa perspectiva emancipatória, o item também está correto. Vamos agora no terceiro aí. Os encargos burocrático-administrativos são priorizados em relação aos da organização do trabalho pedagógico na visão empresarial do PPP. Então, vamos destacar aqui a visão empresarial e os encargos burocrático-administrativos. Ou seja, é aquela ótica tecnicista, aquela ótica gerencial, técnica gerencial ou concepção técnico-gerencial de gestão, né? Então, a associação dos encargos burocrático-administrativos. Então, a escola vista como uma organização burocrática administrativa, e esses encargos eles são priorizados em relação aos da organização do trabalho pedagógico. Então, a gente pode dizer o seguinte, que esses encargos administrativos burocráticos, eles se sobrepõem à organização do trabalho pedagógico na escola. Então, se há essa sobreposição dos encargos administrativos e burocráticos dentro do processo de gestão escolar, isso está diretamente associado a um modelo, portanto, técnico-gerencial e que o item, vamos lá na tela, está denominando divisão empresarial do projeto político-pedagógico. Então, o item está correto. Se estivesse falando de visão emancipatória ou visão democrática, o item automaticamente estaria errado. Ok? O quarto aí. A qualidade que se busca na perspectiva emancipatória do projeto político-pedagógico implica 2 dimensões indissociáveis: a formal ou técnica e a política,
sendo que a primeira, no caso a formal técnica, deve estar subordinada à segunda. Errado. As dimensões, elas, dentro de uma perspectiva emancipatória, nenhuma dimensão se sobrepõe à outra. Ou seja, as dimensões, elas devem estar diretamente articuladas, integradas umas nas outras, sem haver uma sobreposição de uma perante as demais. Então o item está errado. Vamos lá na tela. Nosso último itemzinho aí, que vai falar do seguinte: o PPP, em uma perspectiva empresarial, vamos destacar aqui a perspectiva empresarial, busca a superação dos conflitos por meio da diminuição dos efeitos fragmentários. Então, superar conflitos por meio da redução ou da diminuição dos efeitos fragmentários, da divisão do trabalho, que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. Vamos lá. Então, o item está falando especificamente de uma perspectiva empresarial de gestão. Essa perspectiva, ela busca superar os conflitos por meio da diminuição dos efeitos da divisão do trabalho, e essa divisão reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. Errado. Ela não busca superar, muito pelo contrário, ela reforça a hierarquização. Reforça a hierarquização. Então, ela não visa superar conflitos por meio de da diminuição de efeitos fragmentários da divisão. Muito pelo contrário, ela tem esse intuito cada vez maior de reforçar a hierarquia e de centralizar o poder. Então, é uma outra característica básica aí do modelo empresarial. Centralização de poder. É aquela velha premissa, né, moçada? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá certo? Na tela. Aqui a gente tem uma outra questão que é a seguinte: em relação ao projeto político-pedagógico em seu aspecto organizacional e participativo, julgue os itens a seguir. Então, o primeiro deles aqui é o seguinte: o projeto político-pedagógico é uma ação intencional, ou seja, quando se fala de ação intencional, é uma ação que permeia objetivos, né? Que tem princípios. Existe, portanto, toda uma sistemática, né, por trás do projeto político-pedagógico. Então, é uma ação intencional com sentido explícito, compromisso sociopolítico e interesses reais e coletivos da população majoritária definido coletivamente. Então, quando se fala de sentido explícito, você tem objetivos claros, né? Compromisso sociopolítico, interesses reais e coletivos da população majoritária, ou seja, a maior parte que compõe, digamos assim, a comunidade escolar, né? A dita comunidade escolar. Então, ou seja, interesses reais e coletivos da maior parte da comunidade, e os quais são definidos coletivamente. Então, o item está correto. Segundo item, a construção do PPP caracteriza-se por ser um processo democrático de decisões em que é instaurado um modo de organização do trabalho que supere os conflitos, que elimine as relações competitivas, assim como elimine também relações autoritárias e rompa com a rotina burocrática, assim como também rompa com uma rotina impessoal, ou seja, que sejam desenvolvidas relações formais, relações pessoais, e que rompa justamente com essa rotina burocrática e impessoal. Então, o item está devidamente correto por se tratar de um processo democrático, né? Terceiro item, a avaliação é um ato dinâmico que qualifica e oferece subsídios ao projeto político-pedagógico e orienta as ações dos educadores e educandos. Ela, enquanto avaliação, tem um compromisso amplo, não somente quanto à eficiência e eficácia, mas também com os resultados da própria organização do trabalho pedagógico. Então, vamos destacar aqui resultados da própria organização do trabalho pedagógico. E essa questão
de você enxergar a avaliação enquanto um ato dinâmico que qualifica e oferece subsídios ao PPP, essa avaliação ela está sendo tratada numa ótica formativa. Então, portanto, podemos dizer que esse item também está correto, nenhum equívoco, nenhum problema aí nesse item. O quarto, a descrição e a problematização da realidade, sua compreensão crítica e a proposição coletiva de alternativas de ação são 3 momentos do processo de avaliação do planejamento. Então, quando se fala de descrever e problematizar a realidade, compreender criticamente essa realidade e propor coletivamente alternativas de ação, são 3 importantes momentos no processo de avaliação do planejamento que torna também o item correto. Percebam, pessoal, nessa questão, por exemplo, do CESP, que o enunciado ele trata de projeto político-pedagógico como tema central, mas nada impede que os itens que serão inseridos na questão não venham abordar ou tratar de outras temáticas, como esse item agora que nós estamos falando de quê? De avaliação e planejamento. Então, a relação direta entre gestão, avaliação e planejamento, isso é corriqueiramente aí visto em provas de diferentes bancas, como o caso do CESP. Vamos lá na última. O projeto educativo envolve rupturas e promessas futuras viáveis no campo da ação comprometida com os atores envolvidos. Então, o projeto educativo ele envolve esses rompimentos, essas rupturas e promessas futuras viáveis no campo de uma ação que esteja comprometida com os atores envolvidos? Correto. Então, desde que haja esse comprometimento com os atores, com os diferentes segmentos envolvidos, direta ou indiretamente com a escola, o item se torna certinho. Ok? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos os tópicos relacionados à gestão educacional escolar. Desejo sucesso na prova, nas provas que vocês vierem a fazer. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.